Um fato que ninguém pode contestar é que quem ama Deus de verdade sempre quer agradá-lo. Só que acontece que muitas pessoas acreditam que para isso acontecer é preciso fazer grandes coisas ou se submeter a grandes sacrifícios. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que Deus não vê a nossa limitação e a nossa dificuldade de fazer sempre o que é certo? É claro que sim, meus irmãos. Foi Deus que nos criou e Ele sabe exatamente do que somos capazes. E também tudo aquilo que não conseguimos fazer. Por isso, Deus nunca vai exigir de nós algo além do que podemos fazer. Quando Cristo veio a esse mundo, Ele se tornou humano igual a todos nós. Ele tinha as mesmas limitações que nós temos. Só que mesmo assim, Ele entendeu o que Deus esperava dele e o obedeceu. Vejam o que Jesus falou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. E assim como Jesus Cristo, nós podemos sim agradar a Deus e termos como recompensa a presença dele em nossas vidas em todo o tempo, sejam tempos de alegria ou tempos de tristeza e de dor. Por isso, neste vídeo, eu vou mostrar para vocês 5 atitudes simples, mas muito importantes para agradar ao Senhor. Mas antes, eu te peço que deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando a gente postar um novo vídeo. Tá bom, meu irmão? Então, vamos começar. A primeira atitude para agradar ao Senhor é consertar o que está errado na sua vida. A primeira coisa que você deve fazer se quiser agradar a Deus é avaliar como anda a sua vida e consertar o que não vem dando certo. Vamos ver o exemplo de Neemias. A Bíblia fala que um dia ele soube que Jerusalém, a sua cidade natal, estava destruída, passando por um momento de muita aflição, e que os judeus estavam vivendo em grande miséria e desprezo. Porém, após se lamentar pelo que havia acontecido, ele não ficou parado. Neemias orou ao Senhor, se arrependendo de seus pecados e dos pecados da sua nação. Depois, ele pediu autorização ao rei para se ausentar do seu trabalho como copeiro. Conseguiu os recursos que precisava e foi ajudar a resolver aqueles problemas. E Deus se agradou tanto da atitude que Neemias tomou, que o capacitou para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos em apenas 52 dias. E da mesma maneira, Deus se agrada com quem busca consertar as coisas erradas em sua vida, seja na espiritual, financeira ou em seus relacionamentos, e assim por diante. Mas como podemos saber o que está certo ou errado e como devemos agir em cada situação? Basta a gente seguir o conselho que Deus deu a Josué. Vamos ver o que Deus falou. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, para a gente saber o que precisamos corrigir em nossas vidas, precisamos saber primeiro o que a Bíblia diz sobre cada situação e depois colocar em prática o que a gente aprendeu. Se nós fizermos isso, nossos caminhos serão endireitados e o Senhor terá prazer em nos abençoar. Segunda atitude para agradar a Deus: lutar contra o pecado. O pecado é o grande mal desse mundo e custou a vida de Cristo na cruz para que nós fôssemos livres do pecado. O apóstolo Paulo falou que o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer que todo o sofrimento e a morte veio por causa do pecado. Por isso, se quisermos agradar ao Senhor, precisamos lutar contra o pecado todos os dias, por mais difícil que seja. E o primeiro passo é reconhecer a nossa fraqueza. Algumas pessoas não conseguem vencer as fraquezas da carne porque acabam fingindo que elas não existem,
que não são perigosas ao ponto de derrubá-los, até que, sem perceber, já caíram. Por um tempo, elas até ficam mais espertas, mas logo acabam ignorando as suas fraquezas e caem novamente. Então, logo você precisa tomar a atitude de falar não para tudo aquilo que alimenta a sua carne e te afasta da presença de Deus. Sim, eu sei o quanto é difícil. Mas lembre-se de Jesus quando foi tentado no deserto. Cristo estava há 40 dias sem comer e com certeza estava muito debilitado por causa da fome e do calor. E o diabo se aproveitou dessa situação para tentar ele. Mas Cristo se manteve firme e, usando o que está nas Escrituras Sagradas, lutou e derrotou o inimigo. É assim que devemos fazer: nos apegar ao Pai e nos manter em comunhão com Ele, para que em Jesus consigamos resistir às tentações de Satanás e vencer o pecado. Se a gente fazer isso, Deus vai se agradar em nós e vai nos abençoar. Vejam a promessa de Deus para você. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Como é bom ser aprovado por Deus depois de passar por uma luta na carne e conseguir vencer, não é mesmo, irmãos? Nós ficamos mais fortes, experientes e crescemos espiritualmente. Por isso, todo cristão que nasceu de novo precisa entender que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então a gente deve se considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. E somente dessa forma Deus se agradará de nós. A terceira atitude é caminhar com Deus todos os dias. Você sabe quem foi Enoque? Enoque foi um descendente direto de Adão. Na palavra de Deus diz no livro de Gênesis que Enoque teve uma vida tão íntima com Deus que Deus decidiu levá-lo para o céu. Sem que Enoque viesse a morrer, vamos ver o que está escrito. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Você consegue imaginar uma pessoa vivendo em comunhão com o Senhor de tal forma, a ponto de Deus não querer esperar pela sua morte para tê-lo ao seu lado? Que coisa maravilhosa, não é mesmo? A caminhada de Enoque com o Senhor é tão impressionante que até mesmo o apóstolo Paulo usou esse relacionamento como exemplo para mostrar aos cristãos como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Vamos ver o que Paulo falou em Hebreus no capítulo 11. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Como vimos aqui, Deus quer se relacionar com todos nós seres humanos. Por isso que devemos parar de nos sentir indignos e buscarmos um relacionamento íntimo com Deus. E se a gente continuar a buscar histórias de homens que andaram com Deus, vamos chegar até Abraão. A palavra de Deus diz que Abraão foi tão obediente e amou tanto a Deus que ele foi chamado de amigo de Deus. E sabe o que é melhor em tudo isso? É que Jesus Cristo também nos chamou de amigos. Sim, é isso mesmo. Vamos ver o que a Bíblia diz em João capítulo 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. A melhor maneira de retribuir todo esse amor é fazer o que ele nos manda na sua palavra. Tem muitas pessoas que se preocupam mais em falar de Jesus para os outros do que viver os seus ensinamentos. Por isso, o mais importante na vida do cristão não é o que ele fala, e sim o que ele pratica. Façam isso e Deus, nosso Pai, estará ao seu lado todos os dias de sua vida. A quarta atitude é ajudar os irmãos em suas necessidades. Todos nós passamos por lutas durante a nossa vida.
E só quem já passou por momentos de aflições sabe o quanto é importante ter uma mão estendida para nos ajudar. E por isso, todos os que deixam os seus problemas de lado para ajudar ao próximo estão tomando uma atitude que agrada muito ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo falou: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Sem dúvida alguma, essa é uma das atitudes que mais agradam ao Senhor, pois o próprio Cristo não só nos ensinou isso, como também viveu. No Evangelho de João, no capítulo 13, a Bíblia nos mostra que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ele se ajoelhou diante de seus discípulos para lavar os pés deles. Jesus não precisava fazer isso, mas ele nos deixou esse exemplo de amor ao próximo, a fim de nos mostrar que se fizermos o bem aos mais necessitados, também estaremos fazendo o bem a ele. Então, amados, se vocês tiverem a oportunidade de ajudar alguém, seja com bens materiais ou com uma palavra de conforto, um conselho ou até mesmo uma oração, não deixe de fazer isso. Entre julgar uma pessoa pelo que ela está vivendo e ajudá-la a vencer esse momento tão difícil, escolha estender a sua mão. Deus vai se agradar muito da sua atitude e também vai estender a mão dele para você. A quinta atitude para agradar a Deus: viver em comunhão com os irmãos em Cristo. Hoje em dia, infelizmente, muitos cristãos têm desistido de conviver com os irmãos da fé, por não conseguir lidar com as diferenças de ideias, opiniões, personalidade ou qualquer outra coisa. Mas o grande problema com isso é que essas pessoas estão esquecendo que a comunhão entre irmãos é acima de qualquer coisa um mandamento do Senhor, e que obedecê-lo faz com que Deus se agrade de nós. Se não fosse dessa maneira, o salmista não teria escrito: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu sei, amados, que conviver nem sempre é muito fácil. O problema é que cada vez mais as pessoas têm deixado a igreja por motivos fúteis, ou criando desavenças entre os irmãos por causa de inveja, orgulho, egoísmo, ou até mesmo por falta de amor. Cristo se esforçou muito para nos ensinar a vivermos em comunhão. E mesmo quando os discípulos e seguidores o desapontavam, ele fazia de tudo para manter a união entre seu povo. E nós precisamos ser iguais. Veja o que a palavra de Deus nos fala. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo se colocou na condição de servo, para que a gente pudesse aprender com seu exemplo como devemos agir para agradar ao Senhor. Apesar de sermos diferentes uns dos outros, nós devemos entender que somos limitados e que cada um de nós temos um papel fundamental no corpo de Cristo. Nós não somos melhores do que ninguém. Por isso, devemos pedir ao Senhor que nos ajude a não sermos orgulhosos e causarmos fofocas, brigas e discussões desnecessárias entre os irmãos. Você percebeu que é possível, sim, agradar ao Senhor? Eu sei, irmãos, que algumas atitudes são muito difíceis de ser tomadas, principalmente quando temos que abrir mão dos desejos da carne e do nosso orgulho. Mas uma coisa eu tenho certeza: se você tiver disposto a fazer isso, Deus vai se agradar de você e abençoará a sua vida de tal maneira que você nunca imaginou. Amém? Somos o canal Minuto de Oração. E se você gostou dessa mensagem, compartilha, envia para seus amigos e familiares, comenta de onde você é e se inscreve no canal
para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe!